Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Daniel Fios Puig. Vamos revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante educador brasileiro. O nosso convidado é graduado em Educação Artística, com habilitação em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Composição Musical pela mesma universidade e tem um doutorado em Música na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. No seu doutorado, na modalidade sanduíche, trabalhou na Universität der Künste, em Berlim, na Alemanha. Tem um pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Participou na implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde coordenou a implantação da interface pioneira Universidade-Escola e das licenciaturas interdisciplinares e onde é membro do grupo de pesquisas em poéticas tecnológicas. É pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaco, em primeiro lugar, para o hino do Colégio Cruzeiro e Prêmio Arte na Escola Cidadã, na categoria Ensino Médio do Instituto Arte nas Escolas. Muito obrigado, professor Daniel Puig, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor, sobretudo na área das artes. Por favor. Professor Isaac, muito obrigado. Eu agradeço demais pelo convite, né? Uma honra para mim estar aqui. Eu sou, na verdade, fã do seu trabalho, professor Isaac, há muito tempo, muito antes de nos conhecermos. Então, na verdade, eu me sinto que eu que deveria estar entrevistando, né? Mas eu fico muito honrado e feliz com o convite. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, né? Na Serra Carioca, na Serra Fluminense, melhor dizendo. Mas depois, com 4 anos de idade, mudei para o Rio de Janeiro e cresci no bairro de Vila Isabel, que é o bairro do samba no Rio, né? Meus pais, os dois eram estrangeiros, e eu acho que isso também me deu uma perspectiva assim, bastante diferente. Nós falamos muitas línguas em casa, tínhamos essa questão toda. E os dois tinham Era uma família tipicamente multicultural, né? Eu passei, então, antes de estudar na UFRJ, como o senhor destacou, eu passei também pelo Colégio Cruzeiro, uma escola alemã no Rio, e onde eu aprendi também muita música, né, alemão e outras coisas. Foi uma excelente escola que me deu a oportunidade depois de trabalhar na educação básica, como professor também de música na escola alemã Corcovado. Foi uma grande escola e, ao mesmo tempo, era professor do Colégio de Aplicação da UFRJ, porque eu não tinha dedicação exclusiva na UFRJ na época. Essas duas escolas e o próprio Colégio Cruzeiro, né, onde o senhor destacou esse prêmio de ter sido o autor do hino do colégio onde eu estudei, né, isso é um orgulho muito grande. Mas essas escolas foram todas principalmente o Colégio de Aplicação, uma escola sobre educação, né?
Eu tive essa oportunidade pelas escolas alemãs também de vivenciar bastante da educação na Alemanha, né? Viajei até a Alemanha, tive essa oportunidade de conhecer o sistema de educação na Alemanha nos detalhes, né? Isso também se deu quando eu fiz o doutorado sanduíche em Berlim, na Universidade das Artes, a Universität Künste, né? Pela Unirio e pelo CNPq e o DAD, o Departamento de Intercâmbio Alemão. Berlim foi, vamos dizer assim, um aprendizado muito, muito importante, né? E pude ter contato com muitas coisas que eu, né, tive oportunidade na vida de ver antes, mas com a produção artística internacional mesmo de perto, porque entre Berlim e Nova York você tem realmente uma ponte aérea de artistas impressionante, né? E recentemente esse pós-doutorado que eu tive a oportunidade de fazer com a supervisão do professor Naumar no Instituto de Estudos Avançados da USP, né? Na cátedra Alfredo Bose de Educação Básica, que o senhor também é meu colega dessa cátedra, né, professor? E ali também tive, nossa, contato com pessoas incríveis para a história da nossa educação, como o próprio professor Isaac, mas tantas outras pessoas também que fazem parte desse grupo, e onde pude aprender muito sobre educação. Eu acho que toda essa trajetória, professor Isaac, da educação básica, do ensino superior, com estadas internacionais, né, numa família multicultural, me deu já desde muito cedo essa perspectiva da interdisciplinaridade e de um pensamento que hoje eu diria um pensamento complexo, né, no sentido de poder pensar nos todos, nas interações, né, na, nas retroalimentações entre as coisas, ou naquilo que emerge dos todos e poder ver ou tentar entender a realidade pela perspectiva de diferentes culturas. Então, isso tudo me ajudou muito na música e na pedagogia a ter uma visão, vamos dizer assim, que sempre de alguma forma impactou os colegas, né? Teve esse tipo de efeito, né? O que me fez, no caso, né, o que fez o professor Naumar me convidar também para poder participar da gestão da universidade, né, da UFSB, como o senhor citou aí há pouco, mas acho que a gente vai falar disso um pouco depois também. Mas essa foi minha trajetória, assim, acho que um pouco bastante atípica para um brasileiro, né? E eu só fechar aqui essa primeira pergunta, né? Quando eu viajava, muitas vezes as pessoas me perguntavam assim: sua mãe é austríaca e seu pai é da Guatemala, né? Essa era a minha família, né? E você se sente mais austríaco ou mais guatemalteco? Me perguntavam por causa dos pais, né? Eu olhava para as pessoas assim, que estranha essa pergunta, eu me sinto brasileiro, né? Não sou. Eu acho que é isso, eu me sinto sempre brasileiro, né? Mas sei que sou um brasileiro em comum no sentido de ter tido essa experiência com muitas outras culturas. Muito bom, professor Daniel. Poderia ressaltar os alicerces educacionais na implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia? Com certeza, professor. E foi uma experiência de vida muito interessante participar da implantação da universidade. E hoje ainda dou aula aqui, né? Dou aula aqui no campus de Porto Seguro, no Centro de Formação em Artes e Comunicação, especialmente num curso de graduação chamado Graduação em Bacharelado em Som, Imagem e Movimento. É um curso interdisciplinar. E o que me atraiu na UFSB desde o início foi também o que vamos dizer assim, a marca mais importante da trajetória até hoje, né? Mas principalmente nessa implantação. É uma universidade de base interdisciplinar. E essa era a grande diferença quando ela foi lançada, né? Então, ela surgiu por decreto da presidenta Dilma Rousseff em 2013, começou o funcionamento, né, efetivo em 2014, a primeira turma entrou no final de 2014, né, e concluiu o primeiro período letivo no início de 2015. Era uma época que o país tinha tido greves, outras coisas, os calendários estavam todos um pouco mexidos e a UFSB começa então com uma série de cursos, né, interdisciplinares em sistema de ciclos. Então a ideia era poder, primeiro, incluir o maior número possível de pessoas e zelar pela permanência e pela conclusão. Isso significava, por exemplo, entrar com uma política de cotas radical, que reflete ou refletia o, a, como se chama? A demografia da Bahia. Né? Então, na Bahia,
mais de 80% das pessoas são negras, são indígenas, são de alguma, né, de origem dos povos mais tradicionais ou povos que foram escravizados, né? Então a ideia foi exatamente essa. A universidade começou com 80% de cotas. E em pouco tempo a gente era uma universidade das Jéssicas, né, do filme que há pouco tempo teve nos cinemas, em que eram os nossos estudantes, as meninas, os rapazes, eram os primeiros a chegarem, as moças e rapazes eram os primeiros da família a chegar ao ensino superior. Então, do ponto de vista pedagógico, a UFSB fez uma série de escolhas para que essas pessoas tivessem acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, tivessem condições de permanência, né? Então, trabalhar com a interdisciplinaridade era também uma forma, por exemplo, de vencer um grande obstáculo, né? Muitas pessoas que chegam no momento de escolherem uma carreira no ensino superior, mas ainda não sabem o que querem fazer na vida. Então, era uma possibilidade da pessoa entrar na universidade sem escolher o curso. Todo estudante da UFSB entrava para o mesmo curso de formação geral, que era o primeiro ano. E essa formação geral, com 3 quadrimestres, ou seja, 3 períodos letivos no mesmo ano, dava a chance da pessoa escolher componentes curriculares de diferentes áreas e realmente se achar. Então a gente viu muita gente entrando para a área de humanidades, visando o direito e de repente se descobrindo, na verdade eu quero fazer artes, ou ciências, né? Ou saúde. Então a universidade se dividia em 4 áreas, grandes áreas de conhecimento: artes, humanidades, ciências e saúde, e oferecia cursos interdisciplinares todos no primeiro ciclo, bacharelados interdisciplinares nessas 4 áreas, e depois nós abrimos 5 licenciaturas interdisciplinares nessas áreas, mas eu vou dizer quais são as 5, que também tem sido até hoje um motivo de ingresso muito grande, e ao mesmo tempo a gente já formou turmas, né? Já tem visto o quanto essas pessoas com uma formação interdisciplinar têm sido aproveitadas nas escolas, sem substituir professores que têm a formação específica, mas entrando na escola com uma possibilidade de trabalhar com métodos ativos, com projetos, com um pensamento interdisciplinar de forma coletiva. É isso que a gente tem ensinado. Então, as bases dessa pedagogia na UFSB tinham bastante essa motivação de uma inclusão grande, ao mesmo tempo de uma permanência, através do uso principalmente de métodos ativos, da possibilidade de um currículo flexível, ou seja, o estudante entra e pode escolher seu percurso enquanto está na universidade. O entendimento de que a educação efetiva que a gente quer se dá muito mais nas bases do pensamento de Paulo Freire do que de qualquer outra pedagogia que tenha sido utilizada no ensino superior no Brasil. Então é uma universidade que tem uma visão freiriana e, portanto, em pouco tempo se tornou também uma universidade que se enxerga como uma instituição educadora. E não apenas educacional, educativa, mas uma instituição que precisa também se portar de forma como um educador, uma educadora, né? Ou seja, estar atenta à sociedade onde se insere, às necessidades das pessoas, né? Ter sempre um diálogo, uma escuta permanente e uma reconstrução, um refazer-se permanente, ou seja, como em Paulo Freire, questionar a própria prática, né? Para isso nos ajuda muito também o pensamento de Milton Santos, né? Esse grande intelectual do planeta, né? Brasileiro, mas um dos grandes pensadores do nosso planeta, no sentido da gente poder libertar o nosso pensamento a respeito de como a gente vê a realidade, de como a gente vê os movimentos sociais, de como a gente vê o processo no qual ainda estamos inseridos dessa globalização que hoje, né, depois dos escritos de Milton, certamente ele já teria muitas novas reflexões a fazer a partir do que a gente tem assistido, né? Mas esse pensamento todo nos traz também uma nova perspectiva de universidade, que ultrapassa os problemas da globalização ao enxergar-se no próprio território. E não ser a universidade que fala para o território, mas sim a universidade que escuta, que dialoga, e, portanto, escutando o território, traz para dentro de si, na própria extensão, por exemplo, uma extensão ao contrário, que não é o que a universidade prepara para a sociedade, mas o que a sociedade pede da universidade. Essa é a nossa extensão, né? E várias outras iniciativas, então, que levam essa universidade a estar muito conectada com a região e dando ótimos resultados, mas ainda, claro, com as mazelas que as nossas instituições de ensino públicas têm no país, precisando, como uma universidade muito nova, ainda superar uma série de coisas, ainda construindo laboratórios, para se ter uma ideia, né? Já com quase 10 anos de funcionamento com estudantes e ainda com laboratórios ainda serem construídos, né? Então, uma série de questões, mas uma universidade que se vê assim, que se vê numa ecologia de saberes, né? Uma possibilidade de trazer saberes tradicionais
através do movimento do encontro de saberes, para dentro da universidade. As mestras, os mestres de saberes tradicionais dão aula no UFSB, efetivamente, né, no mesmo patamar que professores docentes contratados. Nesse momento, a gente está acabando de fazer um concurso em que se espera, né, que seja o primeiro professor indígena da universidade sendo contratado, né, que para a gente já é uma vitória enorme. Então, uma instituição educadora conectada ao seu território, de perspectiva interdisciplinar e, portanto, intercultural. E também, como uma consequência disso, um terceiro eixo interdisciplinar, o intercultural e o interprofissional. A partir do ensino interdisciplinar, criar a perspectiva, ou melhor, o pensamento em profissionais formados de como se conectar às outras áreas e trabalhar de forma interseccional, intersetorial, principalmente, vamos dizer assim, diretamente nos problemas que mais afligem a nossa sociedade. Temos tido bons resultados, mas a universidade ainda é muito jovem. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Que beleza o projeto da Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Que mescla, né? Eu diria, o renascimento e a mesclagem de ideias de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, né? Paulo Freire e Milton Santos, né? E vamos esperar, tá? A universidade está na adolescência, diria eu, e vamos esperar os resultados dessa iniciativa que tenho certeza serão muito importantes. Professor Daniel, poderia ressaltar a importância da arte na formação de crianças e jovens? Com certeza, e claro, né, isso é muito caro, né, me é muito caro. E eu acho que temos que ressaltar isso, né, professor Isaac? A UFSB, a Federal do Sul da Bahia, tem essa, vamos dizer assim, é prima da UNB, olha só bom, prima, mas uma prima muito, muito jovem da UNB, no sentido das ideias todas de Anísio Teixeira, seria a grande inspiração para essa universidade, né, tanto para o início nessa parceria Anísio e Darcy Ribeiro, no início da UNB, como aqui na UFSB, essas ideias que eles tentaram colocar em prática, né, antes no início da UFSB, antes de toda a mudança com o regime militar, né, terem sido também uma tentativa da gente aqui, né, ou ainda serem até hoje. E aí eu acho que é isso que a gente vê no ensino superior, mas com o mesmo pensamento que vai para a educação básica. Né? Quando se pensa na formação interdisciplinar, se pensa então em alguém que vai para ciências, por exemplo, mas passou pelas humanidades, pelas artes, né? E não só passou, tem uma entrada no campo de pensamento mesmo. E por que fazer isso? Né? Porque se entende que mesmo um profissional das ciências, ele vai ser muito mais completo, essa pessoa vai ser muito mais completa como cidadã, se ela tem esse conhecimento e a possibilidade de transitar nas outras áreas, grandes áreas de conhecimento da humanidade. Então, pensar a escola básica dessa forma também traz essas vantagens. Muitas pessoas imaginam, por exemplo, que quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente fala de apagar as disciplinas. Né? E é justamente o contrário, as disciplinas não somem, a interdisciplinaridade, o pensamento interdisciplinar só traz uma nova camada, né? Uma outra camada para se enxergar tudo aquilo que a escola já trabalha, ou para se trabalhar com tudo aquilo que a escola já trabalha, para se sentir essas coisas. Né? Então, da mesma maneira, a arte e a sua importância na formação de cidadãos é essa importância em que a gente não desliga as coisas a priori. Então, pensar de forma interdisciplinar é essa postura. Eu não desligo, eu enxergo um problema concreto em todas as suas dimensões sem tentar desligá-las primeiro, a priori, em disciplinas. E ao fazer isso, procuro perceber aquilo que emerge disso, ou seja, da combinação de todas essas ideias de diferentes disciplinas, que tipo de solução é possível pensar. Isso
nos leva também a perceber a importância da arte. Quer dizer, a arte tem um valor que muitas vezes é colocado pelas pessoas como o primeiro, mas que não é o primeiro, ele é secundário. Que é um valor de ajudar as pessoas a compreenderem conteúdos de outras áreas de conhecimento que não a arte. Então, a arte como auxílio para as aulas de história, de português ou de qualquer outra disciplina. Mas não é esse o primeiro valor da arte. O primeiro, o principal, o que está na frente, é o que ela causa justamente no pensamento das pessoas. Então, para que haja obra de arte, tem que haver participação. Quer dizer, um artista que faça suas obras e elas fiquem guardadas e escondidas, não tem sentido. Então, todo momento em que com crianças você analisa obras de arte, ou traz as obras de arte para dentro da vida delas, o que está acontecendo é você fazer com que elas participem de todo o mundo da arte. Portanto, desse pensamento que está vivo nele. E através dessa participação, elas consigam também se expressar. E, portanto, colocar-se como pessoas no mundo de uma maneira que cada vez tenta aprofundar essa visão, e que também está inspirada pela visão de outros artistas de diferentes culturas. Nesse sentido, também, cada cidadão ou cidadã, quando o ensino de arte está presente na escola, consegue se reconhecer como parte de uma cultura. Então, esse reconhecimento também faz parte dessa formação de um cidadão, uma cidadã, que entende o seu mundo de forma muito ampla. E há um quarto aspecto que só a arte pode trazer para a escola da forma como ela traz, que é o da criação. Então, as aulas de arte que se debruçam sobre a criação, seja em que linguagem artística elas forem, estão justamente não só desenvolvendo a capacidade das pessoas se expressarem artisticamente através do reconhecimento dessa cultura, da participação nela, e, portanto, da expressão também, como forma de participação, mas também desse pensamento ser a possibilidade delas resolverem problemas no mundo. Então, um pensamento de criação que a arte trabalha na escola é uma contribuição para qualquer outra área de conhecimento. Isso se o ensino de arte que a gente estiver pensando não for aquele ensino tradicional, decorar história da arte ou movimentos artísticos, geralmente, só os movimentos advindos da Europa, ou seja, um pensamento de história da arte eurocêntrico. Não estou falando desse tipo de aula de arte, estou falando do tipo de aula de arte que a criança e o jovem participam mesmo da construção de algo que tem sentido, que faz sentido para eles, para elas. Então, fora essas 4 coisas que eu mencionei agora, a participação, a expressão, o reconhecimento e a criação, ainda toda essa questão das técnicas e processos. A arte ensina a utilização, o desenvolvimento, a variação de uma série de técnicas e processos, que são úteis para várias outras artes. Só o entender como se dá um processo de criação, que o trabalho consequente com arte na escola traz a qualquer criança ou adolescente, como se dá esse processo na minha cabeça, no meu corpo, no meu grupo, é uma base importantíssima para que as pessoas consigam trabalhar em colaboração e criar coisas novas em colaboração. Então, isso rapidamente seriam algumas vantagens da gente ter o ensino na arte na escola e a sua importância na educação básica. Professor Daniel, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu pediria que pudesse explicar a importância do projeto que coordena, intitulado Oficina de Música, na Universidade Federal do Sul da Bahia, e, em seguida, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem. Bom, muito obrigado. A Oficina de Música na UFSB é uma tentativa, na verdade, uma dessas tentativas vindas da extensão ao contrário. O projeto foi solicitado por musicistas dessa região aqui do sul, extremo sul da Bahia, que já são musicistas profissionais, muitas vezes tocam, ganham sua vida com música, mas que não têm o letramento, ou seja, a parte de como ler ou escrever em partituras, etc. Então eles queriam muito que eu ensinasse isso. E através da Oficina de Música, eu faço isso dentro da metodologia que é conhecida como Oficina de Música, que começou e teve vamos dizer assim, um grande desenvolvimento justamente na UNB, que é um ensino de música totalmente mão na massa, criativo. Então eu começo com a prática dessas pessoas que já fazem música, e dessa prática, aos poucos, a gente vai trazendo a compreensão de como é o código escrito. Então tem sido muito importante, porque esse capital simbólico
ter sido passado para as pessoas a partir de algo que elas pediram também. Nós queremos ter esse capital simbólico, queremos esse letramento. Então, como mensagem aos jovens hoje, né, eu deixaria justamente algo que vai nessa perspectiva toda, né, da uma vida intercultural, de uma família intercultural, mas também, principalmente, a instituição interdisciplinar, né, a possibilidade da arte como algo potente na educação básica. Todos esses caminhos são caminhos que muitas vezes as pessoas desistem. Né? Desistem mesmo até de mencionar que eles são bons caminhos. E eu lembro que quando eu comecei a pensar em interdisciplinaridade, ainda na graduação, na licenciatura, em educação artística, muita gente só criticava, como até hoje só criticam. Mas aos poucos, a gente insistindo em determinados caminhos que apontam para essa emancipação das pessoas, a libertação delas, né? Como o Paulo Freire também buscava, a gente acaba sempre achando bons caminhos e boas soluções, seja mesmo depois de dar com, vamos dizer assim, os burros na água, muitas vezes. Então, a insistência, a persistência, essa seria a minha mensagem. Obrigado. Muito bom. Professor Daniel, infelizmente, a gente poderia conversar por horas, né? O assunto é muito importante, né? Queria salientar, destacar, né? Que muitas vezes a gente agradece a nossa escola básica, a um ou mais professores que nos inspiram, né? Mas eu achei sensacional esse ato de retribuição à escola, ao Colégio Cruzeiro, né? Que o caro amigo devolveu com arte, né? Criando o hino do Colégio Cruzeiro, que algum dia eu quero escutar e cantar. Muito obrigado, professor Daniel Puig, por essa maravilhosa entrevista de colocar o mundo da arte nas nossas vidas, né? Que é um grande privilégio, né? A gente poder criar e se inspirar e emocionar com as artes. Muito obrigado, então, professor Daniel. Eu que Desejo agradeço. sucesso nas suas atividades dentro da educação brasileira. Esse e outros programas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.